Bom, eu dou início aqui à gravação do meu vídeo de trabalho na matéria de Direito Civil 7, tendo como professora a ilustríssima professora Karine. Esse vídeo de trabalho se trata sobre diversos temas, né? Na matéria de Direito Civil 7, as espécies de responsabilidade, e eu fiquei responsável aí pela responsabilidade civil nos condomínios edilícios. E com isso fazer a apresentação de um artigo encontrado na internet que trate dessa temática. Bom, foi encontrado esse artigo, eu encontrei um artigo até legal, compreensivo. Eu tentei encontrar ele numa fonte mais fidedigna, por exemplo, na Revista dos Tribunais, mas em especial no tocante à responsabilidade civil nos condomínios edilícios, eu não encontrei. Claro que na internet, em outra fonte aqui, eu encontrei o seguinte artigo. Bom, o artigo tem como autores a Tônia de Oliveira Baruchi e o Diego Antônio Perini Milão. O tema do trabalho, obviamente, é a responsabilidade civil nos condomínios edilícios. O tema delimitado são as espécies de responsabilidade existentes no âmbito do condomínio edilício, tendo por escopo o Código Civil, que é o ordenamento jurídico, né, que nós sabemos aí que tutela esse âmbito. A problemática é de que forma são enfrentadas as diferentes formas de responsabilidade nos condomínios edilícios, tendo por escopo o Código Civil de 2002, porque a gente percebe que o condomínio edilício, né, por ele abarcar essa complexidade da inter-relação e da vivência de várias pessoas diferentes e que possuem o condomínio, né, o codomínio sobre um determinado bem, como que essas responsabilidades elas se interrelacionam, né, como é que elas se intrincam, né, uma com a outra, ou umas com as outras, e como que isso é enfrentado pelo Código Civil, como que a ciência jurídica ela tutela e como que ela trata as diferentes responsabilidades que surgem, né, desse tema, desse âmbito, dessa seara. O título do artigo escolhido é a responsabilidade no condomínio edilício, bem sucinto. Assim, agora eu passo para uma exposição panorâmica do que é tratado no trabalho. Bom, o artigo que eu encontrei, né, que eu coloco aqui em discurso, ele fala sobre as diferentes formas, né, de responsabilidade existentes na espécie de condomínio edilício, que são duas tratadas, que são as mais importantes, eu imagino, que são a responsabilidade em relação a objetos atirados do condomínio face a terceiros, né, e a de furtos e roubos perpetrados nas dependências comuns do imóvel edilício. Também são tratadas questões gerais sobre o instituto do condomínio, e mais especificamente do condomínio edilício. Por exemplo, como a natureza jurídica, direitos e deveres dos condôminos, a administração e o histórico. Agora, eu vou passar para uma discussão um pouco mais aprofundada de cada tema no trabalho. Bom, então eles começam aqui dizendo que em relação ao condomínio edilício são as diversas as teorias que têm por objeto elucidar a natureza jurídica do condomínio edilício, que basicamente são 5. Eu não vou falar 5 aqui agora porque senão ficaria grande o vídeo, mas a que prevalece, a que a doutrina mais entende como correta, é o entendimento que o condomínio ele não tem personalidade jurídica, porém está legitimado a atuar em juízo, ativa e passivamente, representado pelo síndico, como nós já sabemos, né, como foi nos dado, passada essa matéria, que é o que dispõe o artigo 12,
inciso 11 do Código de Processo Civil. E aqui eles colocam também que a situação é similar à do espólio e da massa falida. Prevalece assim com efeito entendimento, então, que o condomínio ele não tem personalidade jurídica. Então, em suma, quem responderia seria o síndico, ativa e passivamente. Aí eles passam para a primeira espécie de responsabilidade tratada, que é a responsabilidade por furto e roubo nas dependências do imóvel edilício. Bom, é viva na doutrina e jurisprudência a discussão sobre a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos ocorridos em seu estacionamento. Costuma-se de se dizer de forma apressada que essa responsabilidade existirá sempre que o condomínio repassar nos custos do rateio mensal o valor referente à segurança. Então, assim, em suma, o que diz aqui? Que é o seguinte, que se o condomínio ele tiver o rateio, né, o rateio do gasto para o contrato de serviço de segurança, de vigilância, por exemplo, de um segurança ou de câmeras, né, um sistema de vídeo monitoramento, o condomínio automaticamente ele estaria responsável por furtos e roubos em sua dependência. Mas não é assim. Não é tão simples assim. Porque de acordo com o STJ, o entendimento é que mesmo que exista esses serviços de segurança ou monitoramento, o condomínio ele não vai responder, ele não responde. Porque é o seguinte, quando há um prejuízo, no caso de um roubo e furto, todos os condôminos eles não podem responder por esse prejuízo de uma forma tácita, entendeu? Então o STJ ele argumenta que teria que ter uma aceitação expressa dos condôminos ou alguma disposição na convenção que diria algo nesse sentido, que seria feita a reposição de itens roubados, né, de prejuízos perpetrados na dependência do condomínio. Em suma, então, é isso sobre roubo e furto. A responsabilidade ela tem que estar prevista na convenção do condomínio, caso contrário, não tem ressarcimento. O entendimento do pagamento, né, do rateio de custos de serviço de segurança é minoritário, não é o que é utilizado, que é entendido. E a outra segunda forma, né, eu poderia que o artigo é bastante compreensível, eu poderia dizer mais coisas aqui sobre responsabilidade, mas o tempo urge. Então eu passo agora a responsabilidade do condomínio perante a terceiros, que são os objetos jogados para fora do apartamento. Bom, nós sabemos, como já nos foi passado, é o seguinte: como aduz o artigo 938 do Código Civil, aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Observa-se, portanto, que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ela prescinde de culpa, da demonstração da culpa. Ocorreu o dano, demonstrou o nexo causal, tem que ressarcir. Só que é o seguinte, não identificado a unidade da onde foi lançado o objeto, vai responder o condomínio. Aí é o condomínio respondendo na pessoa do síndico, como já foi trazido aqui. Então, observou qual é a unidade, essa pessoa responde normalmente. Não observou a pessoa, não foi identificada a pessoa, passa então a responsabilidade para o condomínio, representado pelo síndico. Bom, então, em suma, é isso. Essas são as responsabilidades mais importantes, né? São as responsabilidades geralmente mais discutidas no âmbito dos condomínios edilícios. Espero que isso tenha sido suficiente. O tempo é pequeno, 10 minutos no máximo é pouco para o que poderia ser discutido aqui. E espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.